Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians, tá? E neste vídeo aqui vamos falar sobre Caixa Econômica Federal. Corinthians pode aí ter os names rights com a Caixa Arena e os valores ser descontados anualmente diretamente na dívida do estádio. Vou trazer para vocês, vou trazer Anderson Talisca de forma definitiva aqui para vocês e Memphis Depay. Tenho novas informações, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É de grande importância a sua inscrição e o seu like, tá, fiel? Para a plataforma YouTube espalhar esse vídeo para mais corintianos. E a partir da manhã trazemos os 3 vídeos diários, que inclusive o vídeo do Corintianeiro 2.0 já tá gravado, tá? Então você vai assistir esse aqui primeiro e depois lá no Corintianeiro 2.0, muitas informações, mas muitas informações para vocês. Então chega de enrolação e bora falar de timão. Vocês perceberam que eu tô sem um fone hoje e o áudio não deve estar tão legal aí para vocês. Mas eu jamais iria deixar vocês na mão aqui, tá, fiel? Deve ter acabado a pilha, algo assim. E que, inclusive, eu gravei 2 vídeos de 15 minutos, tá? Deixa eu contar pra vocês rapidinho. 2 vídeos de 15 minutos, um aqui no Corintianeiro 2.0. Na hora que eu fui fazer a edição, cara, que calor! Na hora que eu fui fazer a edição, os vídeos não estavam sem som. É isso mesmo, tá, fiel? 30 minutos aí gravando, gritando aqui igual um louco, e o vídeo sem som. Acontece, tá? Fiel, então, dá um descontinho aí por causa do som hoje, tá? Somente hoje. Amanhã a gente já arruma isso. Fiel, quero iniciar aqui então. Vamos falar aqui um pouquinho, por isso eu vou aumentar um pouco o timbre da voz, pra gente aqui, sabe, não ficar um áudio totalmente horrível pra vocês, tá? Vou iniciar esse vídeo aqui então falando aí sobre Corinthians e Caixa Econômica Federal. Corintianeiro, há 15 dias atrás, mais ou menos, tá? Trouxe a informação que a Caixa tinha dito não aos names rights do Corinthians. Quem assistiu esse vídeo, comentem aí, passa de vocês. Corintianeiro, eu lembro, eu assisti. Eu falei assim, Corinthians, fiel, esquecem isso, a Caixa já disse não. Ela não vai aí ter o Corinthians como a sua, vamos dizer assim, para extrair esse dinheiro diretamente no estádio, porque ela não quer ter o Corinthians com names rights, Corinthians ou nenhum clube do Brasil. Isso não interessa a Caixa. Um clube que anualmente paga juros altíssimos para a Caixa, ela vai querer pegar o estádio do Corinthians para chamar Caixa Arena, só para descontar esse valor diretamente no estádio? Para ela não é vantagem nenhuma. Corinthians anualmente paga só juro para a Caixa, só juro, não desconta o capital, que seria o valor do estádio. Para que ela ia querer ter o Corinthians aí para descontar esse estádio aí apenas para usar o nome do estádio? E não foi só uma opinião, foi informação. A própria Caixa disse, foi Osmar Stabile já tentou. A Caixa Econômica disse, não queremos, não nos interessa. E hoje, eu disse isso há 15 dias atrás, e hoje, alguns canais aí do YouTube, que inclusive eu comentei porque eu assisto um canal que eu gosto muito, que é o canal do Marco Belo, tá? Inclusive eu recomendo vocês assistir. Tem o do Capitão Corintiano também, tem muitos canais bons, tá? Eu não vou aqui comentar só esses dois, eu não vou ficar aqui comentando inúmeros canais aqui, porque senão vai fazer injustiça com muitos canais que são bons, tá? Que inclusive são canais melhores do que o meu. Só que eu não vou fazer isso, comentar canal por canal, porque às vezes eu não cito um, que cara não gosta de mim. Ou às vezes eu esqueço de citar aqui, fica uma situação ruim, tá, fiel? Mas eu vi no canal do Marco Belo, que ele comentou sobre a Caixa Econômica, tá? E ele falou, olha, não existe nada entre Corinthians e Caixa. Isso eu disse há 15 dias atrás. 15 dias atrás. O pessoal está falando hoje que não existe nada entre Corinthians e Caixa. Então eu estou falando isso, é importante eu falar, é importante aqui eu vender o meu, vamos dizer assim, a minha credibilidade para vocês, eu mostrar para vocês que o que eu estou falando é a verdade, que eu não estou aqui para brincar, não estou aqui para mentir. Ninguém faz 50 mil inscritos em pouco tempo de canal mentindo. Cai por terra, as pessoas já vê antes e já falam, não, cara, esse cara só mente. Então não é à toa, fiel. Então podem se inscrever no canal do Corintianeiro, podem acompanhar os vídeos, porque eu falo a verdade. Vocês vão ouvir 12, 13 minutos, 15 minutos, isso eu estou dando credibilidade aqui, falando que veio a informação de um cara já credenciado no cenário esportivo brasileiro, como jornalista, e também aí como youtuber influencer, tá? Então eu estou trazendo a informação de um cara que trouxe a mesma informação que eu trouxe há 15 dias atrás. Então é um canal que vocês podem confiar. Vocês vão um vídeo aqui de 12 minutos, 13 minutos, 15 minutos, 18 minutos, eu não sei. Mas na hora que você sair daqui, você vai falar, eu escutei 15 minutos de vídeo, 18 minutos de vídeo, a verdade. Eu não fiquei 15 minutos de vídeo, depois que eu acabei o vídeo, falei, cara, eu fiquei em dúvida aí com as informações daquele cara. Não, é 15, 16, 17 minutos de vídeo, onde você vai sair e fala assim, não, eu ouvi 15 minutos de vídeo, mas eu ouvi a verdade sobre a atual situação do clube que eu torço.
Então é muito gratificante pra mim vir aqui falar a verdade pra vocês. Eu não vou ficar colocando jogador caro na capa pra ganhar like, fiel. Aliás, os caras que eu coloco cara na capa eu dispenso. E não é porque eu não gosto do Corinthians, não. É porque eu trago a verdade pra vocês. Então não há absolutamente nada, nenhuma conversa avançada, nada entre Corinthians e Caixa Econômica Federal, tá? Não tem. Pelo menos eu trouxe isso alguns vídeos atrás, Marco Belo confirmou hoje. Seria um sonho muito lindo, né? Você ter aí a Caixa Econômica Federal como aí diretamente patrocinando os dummies rights do Corinthians e esses valores sendo descontados diretamente no valor do estádio, né? Porque com essa diretoria pífia, cara, seria para nós um sonho. Mas, infelizmente, isso não aconteceu ou não está acontecendo. Tá muito calor aqui, cara. Muito calor. Fiel, bora então falar referente aí às outras informações, tá? Inclusive, igual eu falei para vocês, Corintianeiro 2.0 já está gravado. Então você vai sair daqui, você vai escutar esse vídeo lá para 5h30, 6 horas, 6h10, 6h20, já tem outro lá no Corintianeiro 2.0 para vocês, tá bom? Então bora falar aqui então sobre Anderson Talisca, antes da gente passar para informações do Memphis. Não, vamos falar do Memphis para a gente falar do Talisca, tá? O Memphis também já tá dando o que falar. De novo, mais uma vez, há 20, 30 dias atrás, o que eu falei para vocês nas informações? Falei, fiel, agora eu estou cravando, é oficial, Memphis Depay não é mais jogador do Corinthians, ele vai ficar até o final do contrato, depois ele vai sair, já foi decidido que não haverá renovação entre Corinthians e Memphis. Fui o primeiro canal a falar isso. Quem acompanha esse canal sabe. Falei isso, primeira mão. Memphis e Depay e Corinthians já era, contrato encerrado. Eles não renovam, já foram decidido isso. Certo? Certo. Ontem, no apito final, o Neto trouxe a informação ontem que já foi definido que Corinthians e Memphis não renovarão o contrato. O Neto fala faz tempo que o Corinthians não vai querer renovar, tal, mas foi ontem que ele trouxe que já foi definido que não haverá renovação. Ontem. Eu trouxe há muito tempo. Então é interessante sim eu vender credibilidade minha aqui, trazer para vocês informações quando vem de um jornalista famoso, quando vem de um apresentador famoso que tem muita informação do Corinthians, igual o Craque Neto. É importante eu trazer para vocês dizer, não, realmente, o Corintianeiro falou isso há um tempo atrás, o Neto falou ontem. Não, realmente, o Corintianeiro falou isso há 15 dias atrás, o Marco Belo falou ontem que o Corinthians não tem nada com a Caixa. Esse menino fala as coisas certas, ele fala as coisas concretas. Vou dar uma chance para ele e vou escrever no canal dele. Não, eu vou dar um like para ele, ele merece. As informações estão batendo com informações de pessoas importantes no cenário esportivo brasileiro e ele tá dando informação há 10, 15 dias atrás antes. Então é importante eu falar para vocês. O Memphis são 23 milhões de dívidas, 23 milhões de dívidas que o Corinthians não tem como pagar, não vai pagar. 13º que não temos como pagar, não tem dinheiro para pagar, 250 mil reais de hotel em suíte presidencial, que o Corinthians já pediu para sair, os advogados do jogador orientou o atleta a não sair, não saia, ele falou que até queria sair, mas os advogados orientou para não sair, vai se, né, tenha dó, decisão final é dele, 250 mil mensais, onde não foi, aí ele não quis sair. Então, realmente são situações desagradáveis para o Corinthians. Um contrato muito louco. Corintianeiro, mas o Corinthians não aguenta pagar, a Esportes da Sorte paga 80% do salário dele. Fiel, mas 20% ainda é o Corinthians que paga. Todos os direitos trabalhistas, quem paga é o Corinthians, que é justo ao salário que ele ganha. Então, se ele ganha 6 milhões de reais, é proporcional 13º ao que ele ganha, proporcional férias ao valor que ele ganha de salário. Então, para o Corinthians fica caro, fora as premiações e o hotel de 250 mil reais. As premiações do Memphis são altíssimas, são gigantes. Então, o Neto trouxe ontem, Corintianeiro, há 15, 20 dias atrás, que já está definido que não há mais nada entre Corinthians e Memphis. Então, esquece. Por mais que eu gosto do Memphis, por mais que é um jogador que não é de jogar fora, ainda assim, o Corinthians não quer mais nada com o Memphis, tá? E ele vai continuar fazendo o corpo mole até que a dívida não seja paga. E ele vai continuar andando em campo até que a dívida não seja paga. Isso é de propósito, fiel. Ele vai inventar dores até que a dívida seja paga. Ele vai escolher os jogos que quer jogar até que a dívida seja paga. Como se ele fosse um Cássio, da história que o Cássio tem no Corinthians, né? E eu não vou nem além, porque o Cássio hoje é o maior ídolo da história do Corinthians. Eu não vou nem além. Se eu for falar de Marcelinho Carioca aqui, se eu falar de Gamarra aqui, eu estaria fazendo injustiça com o Memphis, porque esses caras foram monstros. Mas Memphis Depay
não chegou nem perto do que o Jô fez no Corinthians. O Jô foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, fazia gol todo jogo. E aí? Cara disciplinado, depois maltratou o Corinthians, né? Os Corinthians perdendo lá e ele em pagode lá. Mas ele não fez mais que o Jô fez. Pega os números do Jô dele e os números do Memphis. Olha quantos gols o Memphis tem, olha quantos gols o Jô tem. Vocês acham que o Memphis teve a importância pro Corinthians que o Rodriguinho teve? Eu tô falando para jogadores para não fazer injustiça com os medalhões, tá? Vou falar de Castro, Marcelinho, de Neto. É injustiça com o Memphis. Então tô fazendo jogadores para tentar comparar um pouquinho, mesmo assim não se compara. Vocês acham que o Memphis tem a mesma importância que o Rodriguinho teve pro Memphis? Teve pro Corinthians? Na época do Rodriguinho? Na época do Jadson, que arrebentou? Na época do Sheik? Olha os números estão aí, são fatos para provar. Então o Memphis acha que é maior que o Corinthians e não é. Não é. Rodriguinho jogou mais que ele no Corinthians, Jadson jogou mais que ele no Corinthians, Sheik jogou mais que ele no Corinthians, Jô jogou mais que ele no Corinthians. Ele tá achando que é quem? Ele chega nem perto desses atletas. Então, o Corinthians tem que também, esses administradores, colocar o Memphis no lugar dele mesmo devendo. Fala, cara, calma aí, segura aí, não é assim não. Você tá falando do Corinthians. Não, mas o Memphis acha que é maior que o Corinthians e os administradores deixam ele achar que é maior que o Corinthians e agir como se fosse. Porque eles não fazem nada a respeito. Pelo menos é o que eu penso. Comentem, quero saber sua opinião. Pra gente encerrar aqui, vamos falar sobre Anderson Talisca, porque eu não sei se é Débora, Gabriela, que falou nos comentários, corintianeiro, o Corinthians então tá muito próximo de fechar com o Anderson Talisca. Eu vi num canal tal, não vou citar o canal, tá? Não vou citar. Que o Corinthians tá próximo de fechar com o Talisca. Fel, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Muito bem sincero mesmo, tá? O Corinthians está em 2 transfer bans ativos. O Corinthians está devendo direito de imagem para muitos jogadores. O Corinthians está devendo os transfer bans que vão entrar, processos inacabáveis. A situação financeira do Corinthians é deplorável. Corinthians com vários transfer bans. E do dia para noite, Corinthians cheio de dívidas, sem como pagar 13º. Do dia para noite aparece que o Corinthians está contratando o Michael, o Everton Cebolinha, o Gabigol e o Anderson Talisca. Então, a gente tem que saber filtrar as informações, com todo respeito. O que eu trouxe ao Anderson Talisca aqui para vocês? Foi recente, vocês vão lembrar. O Anderson Talisca foi oferecido para o Corinthians, nada mais. E mesmo assim, para o Anderson Talisca ser contratado, ele tem que aceitar diminuir o seu salário de forma estrondosa, jogar o salário lá embaixo, porque é sonho dele jogar no Corinthians. O Corinthians sair desse transfer ban, porque tem planejamento para pagar, não sei de onde vai vir. Não sei de onde vai vir, nem se vai pagar. Essa diretoria já nos deixou em xeque. A gente não confia mais na administração do Corinthians há muito tempo. São mais de 20 anos nos prejudicando. Eu não confio, você confia? Mas existe um planejamento para pagar o transfer ban e contratar num curto espaço de tempo, com as janelas de transferência abertas, até que feche ou até que chegue novos transfer bans, igual o Corinthians fez com o Vitinho. Correto, fiel? Beleza. Então, existe um planejamento, mas para isso o Talisca tem que jogar o salário dele lá embaixo e jogar por amor no clube, senão não vai ser contratado. Mas não há conversa avançada com o Talisca, não há conversa avançada com nenhum jogador, o mercado da bola está fechado, o Corinthians está no transfer ban, a principal preocupação do Corinthians hoje é pagar o transfer ban e não contratar um Everton Cebolinha do Flamengo, um Michael do Flamengo avaliado em 50 milhões de reais, fiel. Não tem cabimento e nem informação sobre isso. Não estou falando que é mentira, até porque tem muitos canais melhores que o meu. São pessoas mais informadas do que eu, só que não tem. Na data de hoje, pelo menos, não tem. O Corinthians não está contratando Cebolinha, não está contratando Michael, não está contratando. Anderson Talisca, só se aceitar reduzir, e mesmo assim o clube está transfer ban. Se o Anderson Talisca chegasse para o Corinthians hoje, se o mercado da bola tivesse aberto hoje, e o Talisca chegasse pro Corinthians hoje e falasse assim, Corinthians, eu vou jogar para vocês a troco de 50 reais mensais. O Corinthians não pode contratar porque tá no transfer ban. Certo, fiel? Então não tem essa possibilidade de contratação e não tem nada avançado com nenhum jogador, nem com Caixa Econômica Federal. É só problemas, infelizmente. Pelo menos é as informações que eu tenho. Corintianeiro, mas todo dia é problemas. Parece um jornalzinho ruim. Todo dia trazendo notícias ruins. Fiel torcida do Corinthians. Eu amo esse clube com a minha vida. Os meus maiores heróis da minha família que faleceram amaram esse clube com a vida deles. Eu aprendi a torcer pro Corinthians com eles. Eu amo esse clube, é minha vida. Cada um tem um nível.
outros gostam um pouco, outros acompanham esporadicamente, outros acompanham só finais. Ah, eu gosto do Corinthians, mas é por hobby. Normal. Eu amo esse clube aqui. Eu não quero o mal do Corinthians, eu não quero vir aqui trazer notícias ruins do Corinthians todos os dias. Eu quero trazer notícias boas, concretas, chances de títulos, chances de boas contratações, chances do Corinthians aí, perspectivas para o futuro. Mas não tem perspectivas para o futuro. Não tem um Corinthians hoje com uma luz no fim do túnel para montar um baita time o ano que vem. Não tem. Então, a administração do Corinthians é horrível, acompanhada de informações ruins, acompanhada de um caixa financeiro horrível. Como que eu vou trazer notícias ótimas de contratações de jogadores caríssimos? Não tem esse tipo de informação, tá, fiel? Tá? Pelo menos é o que eu quero trazer para vocês. Igual eu falei para vocês. Sabe, corintianeiro, muita gente fala, é um vídeo longo, ficou longo. Ô, corintianeiro, você é louco, sai daí, você não sabe o que você tá falando. A única coisa que eu posso garantir para vocês é uma coisa. Independente do tamanho do vídeo, vocês vão sair daqui ouvindo a verdade sobre o que acontece com o seu time de coração. Não vou ficar colocando jogador caro na capa para ganhar visualização ou para vender uma falsa ilusão. Não vou falar em verdades, vou falar somente a verdade para vocês. E a atual situação do Corinthians é essa, tá? Pelo menos é essa. E é isso que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença. Então são 2 vídeos, um aqui e um lá no Corintianeiro 2.0, que já tá gravado, tá, fiel? Então lá para 6 e pouquinho eu solto para vocês lá e aqui daqui a pouquinho já vai pro ar, tá bom? Muito obrigado por tudo e não se preocupe, tá? Se você não tem o Corintianeiro 2.0 adicionado, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Você clica e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado e vai Corinthians!